Isso aí é inaceitável, isso aí é pirataria, isso aí é ilegalidade grosseira. Se você fizer isso, você vai abrir um precedente para que outros façam retaliações no mesmo nível em qualquer parte onde existam interesses norte-americanos em jogo, né? É o que, por exemplo, o presidente da Coreia do Norte diz. Nós aqui, se eles fizerem alguma coisa, nós vamos atacar. Se o Japão fizer alguma coisa, ou se os Estados Unidos fizerem alguma coisa, as nossas armas vão mirar os interesses norte-americanos na Ásia. Então, quer dizer, o jogo é lamentavelmente grave em todo o mundo. Por quê? Porque não há respeito à legislação internacional. E o principal violador são os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos aceitassem, inclusive, você sabia que o Xi Jinping convidou os Estados Unidos para participar do Iniciativa Cinturão em Rota da Seda? Eu sabia. Ele levou um susto. Eu achei ótimo. Não sabia o que falar. Aí não falou nada. Veremos. Ele ficou atordoado. Né? Porque, veja bem, nunca os Estados Unidos foram colocados no seu devido lugar com tanta categoria, né? O documento que a China lançou agora, 15 dias, depois do documento dos Estados Unidos, a China lançou um, né, para a América Latina. E nesse documento ele diz assim, olha, a nossa parceria com a América Latina ela pode ser bilateral, mas pode ser trilateral. Trilateral, os Estados Unidos, né? Desde que os Estados Unidos aceitem ou atuem de forma adequada. Agora, os Estados Unidos são um país viciado em guerra, viciado em petróleo, viciado em intervencionismo, e teria que mudar muito a sua cultura política. Mas, por exemplo, hoje mesmo vi um filme sobre o Vietnã, a guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Eles consideram que 75 foi um ano marco, né, político nos Estados Unidos, por causa exatamente que houve a guerra do Vietnã, representou uma grande derrota política para os Estados Unidos, que, embora tendo superioridade militar, não pôde usá-la. É o caso agora. Tem muita gente fazendo a comparação, né? Um ataque dos Estados Unidos, uma guerra, né, dos Estados Unidos contra a Venezuela, seria um novo Vietnã em que os Estados Unidos perderiam. Internamente seria uma convulsão política nos Estados Unidos, porque o país já está muito convulsionado pelos problemas sociais imensos que tem. Metade da população não tem seguridade social. Os Estados Unidos não tem uma legislação trabalhista clara. Lá não teve era Vargas, não tem CLT, por exemplo. Né? Nunca nem teve. SUS. Agora, nos países da Venezuela também, pela bravura, pela história, pela combatividade, pela mentalidade de compromisso bolivariano que o povo tem. A Venezuela enfrentou uma guerra muito grande para a sua libertação. Foi uma guerra em que morreu quase metade da população venezuelana, mas ela foi vitoriosa. Então, quer dizer, a Venezuela tem isso na sua consciência histórica. E o Chávez preparou enormemente a população, fazendo o quê? Mudanças nos meios de comunicação, fazendo programa de 6 horas por dia, debatendo com o povo, conversando, cantando, brincando, fazendo de tudo. Ele preparou e o resultado é que você tem as milícias populares da Venezuela com dona de casa, trabalhadores, camponeses que receberam treinamento militar, ou seja, não só os militares. Há um povo armado também na Venezuela, por isso os Estados Unidos, se intervierem lá, a coisa é complexa, não é tão simples, é um povo bravo, um povo, como disse o Chávez, nós vamos transformar isso aqui num novo Vietnã. Então isso envolve a América Latina. A situação na Colômbia já é uma situação, em certos setores, pré-revolucionária, né? Então, isso é complicadíssimo.
Então, é algo que o Brasil deveria pensar com mais afinco, né? Mais seriedade, mas não vejo o Itamaraty muito ao nível que deveria estar de preocupação, e pelos seus últimos passos, né, foram um pouco acertados em relação, fizeram muito eco das reivindicações norte-americanas contra a Venezuela. Isso foi um erro. O Brasil tem que pensar por si próprio. Não, e vergonhosa, mais uma vez, nessa mídia corporativa, vergonhosa, porque essa situação aqui, no nosso vizinho, sendo hostilizado, alvo de guerra pelos Estados Unidos, e a mídia não fala nada, ela trata de questões do outro lado do mundo, mas não trata no que interessa aqui tão próximo e que pode ter consequências gravíssimas para toda a região, inclusive para o Brasil. Né? Mas, Beto... Durante muito tempo, Ângela, nós tivemos na Amazônia uma questão especial, né, para nós, né? A solidariedade, a soberania da Amazônia, muito cobiçada. Ali tem uma riqueza imensa, né, de biodiversidade, de urânio, de petróleo, de diamante, terras raras, de tudo. Nióbio. Uhum. Nióbio, tem muito nióbio na Amazônia. A Amazônia Azul, inclusive. E se houver uma interferência militar dos Estados Unidos na Venezuela, os Estados Unidos já estarão dentro da Amazônia, porque a Venezuela é um dos países do Tratado da Bacia Amazônica. Exato. E isso não é tratado, não é abordado na mídia corporativa brasileira como se não fosse uma coisa importantíssima, da maior relevância. Né? A maior Exato. Pedro, como é que nós estamos? Já estamos caminhando. 15, gente. Tá faltando 140 ainda, turma. 1000 pessoas aqui nos assistindo. Agora chegou mais 5 aqui do Robson Almeida. Faltando 135. Ó, vamos fazer tropa de 10 reais, gente. Todo mundo contribuindo com um pouquinho. Teve contribuições mais generosas também. Agradecer ao Robson Almeida. Parabéns pela entrevista e feliz 2026. Obrigado, querido Robson. Geisa Brasil, que é membro do canal. Excelente programa. Beto Almeida é extremamente lúcido em suas análises e informações. Parabéns à professora Ângela, que está aqui abrindo os trabalhos de 26. Ivana Barbola mandou: Beto Almeida é fantástico. Feliz 26 DCMers. Vamos lá, gente. Enquanto eu tô lendo, não esquece, clica no cifrãozinho aqui embaixo. Ajuda a gente, que a gente não tem apoio do governo não, gente. A gente tem apoio de vocês que nos acompanham. Roger Carrer está aqui com a gente. Obrigado pela ajuda. Agradecer também Sol Lua, que mandou 50 pra gente. Obrigado pela generosidade. André Luiz Friano mandou pra gente uma contribuição. Tem uma pergunta para você, Beto, do Rodrigo PR. Por que a Rússia não liquida logo a fatura na Ucrânia? Existe alguma dificuldade militar ou ela viu uma chance de enfraquecer os vassalos dos Estados Unidos na Europa? Isso é uma boa pergunta. É um tema vasto, né? Ótimo, suculento, diria. Veja, capacidade militar ela tem, mas você vê que ultimamente, né, houve alguns ataques da parte da Ucrânia, como esse na cidade de Kherson ontem, que matou uma discoteca, pegou fogo, né? Queimaram pessoas vivas aí. Parece que foi igual lá naquela casa dos sindicatos em Odessa, alguns anos atrás, né, que queimaram 114 sindicalistas lá. Então, e não vi a CUT protestando sobre isso, a CUT brasileira. Então não é uma dificuldade militar. Mas ontem o Putin reativou o Oreshnik, aquele míssil hipersônico, né? Que ele tem, inclusive, um trajeto completamente surpreendente, né? Ele não é uma coisa retilínea, ele pode mudar, e ele pode alcançar em poucos minutos qualquer uma das capitais europeias. Essa mensagem é simbólica, porque a Ucrânia está ali do lado, inclusive ele instalou esse míssil na Bielorrússia, que é uma grande parceira da Rússia, e ativou. E você pode instalar e não ativar. Ele instalou e ativou. Porque o que existe um forte debate, eu até cito aqui
um grande intelectual russo chamado Sergei Karaganov, ele diz o seguinte: o Ocidente capitalista está perdendo, né, aquele respeito que tinha pela Rússia e quer mudar a história. E depois da desorganização da União Soviética, a sua desintegração, eles juraram de pé juntos que não iria avançar 1 centímetro sequer, né, na presença da OTAN. E foi exatamente o que eles fizeram.